Quais são as principais qualidades de um vendedor, ô Clayton? Tu identifica conversando com o cara, tu já sabe se o cara é bom de venda ou não? Isso já mudou muito, cara. Antigamente tinha muito aquele cara que tu olhava, pô, você é da área de vendas. Mas hoje o número de ferramentas que existem, a tecnologia envolvida, a análise de dados. Vou dizer, uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim, cara, tu tens que lutar por cada centímetro de coisa que tu queira na tua vida. Nada cai do céu. Ô prefeito, tu estivesse lá em tal lugar hoje, o que tá fazendo lá? Não, tava olhando a calçadão deles lá que eu vou fazer igual aqui. É o copycat na prática, né? E é uma coisa que é extraordinária, todos os prefeitos que passaram antes pensavam em fazer uma coisa tão simples, é só ir ali e olhar. Fala, rapaziada. Bom, vocês já viram que eu já tô num local diferente, porque a entrevista hoje realmente ela é diferente, entendeu? Aí o Chicão disse, rapaz, vamos trazer um homem pra falar de venda, que é o que eu amo, e falar de marketing, que é o que tu ama e tu faz. Nós vamos fazer uma coisa diferente, já vamos mudar a posição aqui, Chicão, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu quero ver tu descrever o cara. Quero ver só tu descrever ele. Não vai ser fácil, eu vou dar só a chamada, depois eu vou deixar ele detalhando tudo. Então, tá bom, tá certo. Não, na verdade aqui foi o pessoal que cuida da nossa imagem, né? A empresa que a gente tem... Contratou, né? De São Paulo? É, de São Paulo lá, e eles definiram que o Diego fica melhor de frente, porque agora o nariz dele tá fininho, tá ele deixou igual o Gianecchini, né? E eu fico melhor aqui, aparecendo meu Lula Molusco de lado aí. Então tá, se você é apaixonado por marketing, por vendas e gosta de negócios, não sai daí que a gente volta depois da vinheta. Baixe agora o Amigo Giassi e comece a aproveitar. Viu como é fácil? Amigo Giassi. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Bom, como o Chicão falou, difícil descrever esse cara, velho. Conheci ele numa palestra, daí na palestra eu descobri que quem era o tio dele, que era muito conhecido meu, e já começou a falar de vendas e o cliente amigo e essa relação que a gente gosta de estar junto com o povo, de se relacionar com as pessoas. Eu disse, cara, a hora que eu conseguir uma brecha na agenda, esse cara vai estar aqui de certeza. E agora tem mais um negocinho a mais aí, né? Que agora ele virou o presidente da Associação de Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil. Aí também... Aí nós estamos falando de caixa alta. É outro patamar. Agora acho que nós subimos demais a taquara, né? Aí esse pessoal já estava querendo vir, porque subimos demais a taquara, agora vai ferrar tudo. Agora né? Cancelou. O pessoal vai... Todo mundo vai negar o convite. A gente convida algumas pessoas e eles dizem, vocês subiram demais a taquara. Eu digo, não, mas agora que acabou de vez. A taquara chegou no limite. Senhoras e senhores, Clayton Pacheco, a salva de palmas. Muito obrigado pelo convite, adorei a abertura aí, bem a lá marketing e vendas. Eu estou me sentindo completamente à vontade. Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, Clayton, e tu estava na nossa lista desde quando a gente montou o projeto. Quanto tempo a gente está com o podcast? Uns 8 meses? Uns 8 meses. Mais ou menos 8 meses e tal. Agora a gente está indo montar o nosso próprio estúdio, enfim. E aí o Chicão é um cara apaixonado por vendas, e eu trabalho com marketing, eu gosto muito da comunicação. E aí quando pintou o Clayton, eu disse, rapaz, a hora que der, e vou te falar, o homem é receptivo, hein, Chicão? Entrei em contato, ele na hora, tô dentro, vamos agendar e tal, e a disponibilidade de agenda, e deu certo, cara. Obrigadão, assim, por ter... Eu acredito que tu não deve ter acompanhado muito o nosso podcast, mas eu acho que tu vai gostar a hora que tu pegar as nossas entrevistas aí. Confesso que é a primeira vez que eu vou ouvir um podcast de vocês. Aí vai ser enquanto eu estou falando e vocês estão falando, eu estou ouvindo. Mas eu já estou gostando do começo aí já tá... A régua subiu realmente. E a culpa é de vocês aí. Agora... Ô, Diego, tu conheceu ele numa palestra? Ele estava palestrando, no caso? Palestrando. Acho que eu até estava conversando com ele antes de a gente começar a gravação. Acho que foi na Expo Mais, em Criciúma. E aí uma palestra... Quanto tempo mais ou menos isso aí? Uns 4, 5 anos. E pelo visto foi uma palestra marcante. Porque foi. Tu lembra que ele bati uma foto com ele. Eu não bato foto com ninguém, cara. Tu lembra sobre o que ele falou, mas foi tu que pediu ou ele que pediu pra você? Não, fui eu, fui atrás. Tá. E a estrela? Fui atrás. Mas agora quando terminar aqui, eu já vou fazer a recíproca, né? Não, fui lá, disse, bate uma foto. Tu te importa de bater primeiro com ele uma foto, depois? Não, com certeza. Eu tô acostumado, onde é que eu vou com ele, o pessoal fala, eu bati uma foto com ele. Não. E aí, a hora que eu fui na palestra, a palestra sensacional, falou de cliente amigo, foi uma ideia, um projeto que depois ele vai começar falando disso também. E aí, quando começou a falar, fiquei encantado com a história, gostei da ideia. Que é o
tu gosta também, né? Gosto muito, acompanho muito consumo, tem muito conteúdo que eu consumo nessa área, mas eu queria saber, o Clayton falou do começo, eu quero saber como é que começou essa tua vida nos negócios aí, Clayton. Cara, eu venho de uma família de empreendedores, né? Então, o que para a maioria das pessoas, em geral, no domingo é um momento de total descanso. Às vezes, na nossa família, no domingo, como nós tínhamos uma loja e um mercadinho lá na Praia do Rincão, minha avó, meu avô Donato era o fundador da Materiais de Construção e da loja Marista lá na Praia do Rincão. Tem 53 anos de atividade. E o almoço de domingo nosso, ele era meu avô e a minha avó, meus tios, né, minha mãe, falando sobre cliente. Porque era uma loja, né? Então, a loja, principalmente no verão, funcionava de segunda a domingo até o meio-dia. Então, depois do meio-dia que a avó e o vô paravam para a gente almoçar, até finalizar a comida também. Então, as conversas que eu ouvi desde criança entre eles, mesmo depois da loja estar fechada, era um almoço domingo, mas no final, na hora que sentava para relaxar e tomar aquela cervejinha... Era negócio. Era o trabalho, era a família e o trabalho, os clientes, fazia tudo parte de uma coisa só. Para mim, não havia essa separação entre família e trabalho. Era uma família, trabalho e varejo, para mim era tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. Então, desde lá eu já despertei o interesse de ter essa relação com as pessoas, de ter um negócio próprio, mas primeiro eu fui estudar, né? Eu fiz o curso de economia, mas ao mesmo tempo estava trabalhando na indústria cerâmica aqui como gerente financeiro, depois fui para gerente de custos, depois é que eu fui, no fim... ir para a área comercial nessa empresa. Então, eu acabei aumentando bem a minha base de conhecimento na parte de números, que é a base do economista, mas no final a veia de vendedor, né? Porque eu me considero, mais do que um empreendedor, eu me considero um vendedor. Acho que essa é a minha principal... competência, né? É vender. O resto são problemas novos que surgem depois que a gente vende, né? Problemas bons que surgem depois que a gente vende. Porque problema mesmo é não ter venda, né? Show. Então, e aí depois de trabalhar, trabalhei numa multinacional, na Texaco, onde também eu aprendi a régua bem mais alta, né? O nível de exigência em comparação com o nível de exigência que a gente tinha no Brasil na época, isso no final de anos 2000, início de 2001, até 2004, eu fiquei na Texaco. Então, a régua da companhia já me puxou muito, né? Muitas coisas. Depois que eu saí da Texaco, eu tive bastante dificuldade de me readaptar, porque a resposta que eu recebia das outras empresas, que eu me tornei um fornecedor, ela era muito fraca, né? Não que as empresas estivessem fora do mercado, mas em comparação com o que eu estava dentro da Texaco, o nível de excelência que a gente estava acostumado, a gente não encontrava no mercado. E aí eu montei uma convertedora de carros para gás natural aqui em Criciúma, foi a primeira convertedora aqui de Criciúma. Esse foi teu primeiro negócio? Foi meu primeiro negócio. Aí eu fiquei um tempo, 1 ano e meio com esse negócio, e aí não curti, mexer no carro dos outros mas dentro é muito complicado. Mas dentro dessas empresas aí, tu disse que passou em vários setores até chegar no comercial ali, né? Sim. Mas desde o início que tu entrou, tu já almejava o comercial ou... Não. Quando eu entrei no curso de economia, como eu era muito bom em matemática, eu realmente naquela época eu queria desenvolver uma carreira na área que eu pudesse usar o curso que eu estava estudando, né? Eu fiz isso durante um tempo. Mas depois a grana falou mais alto, né? Eu vi que na área comercial ia ter muito mais oportunidade de crescimento e também eu percebi que eu sabia vender, né? Me dava bem na venda. Eu sempre falei muito bem, né? Eu sempre fui o cara que ia para frente apresentar na escola, com o cartaz na mão, na época da universidade. Eu também que fazia as apresentações, mas como eu montava também, eu era bom em matemática, era bom no estudo em si, eu tinha facilidade, então eu não era só bom em falar, eu entendia do que eu estava falando. Então as pessoas percebiam muito que não era só o conteúdo que eu estava passando, eu entendia do que eu estava falando. Dominava. Então aí
Eu vi que na área comercial tinha uma boa oportunidade nesse sentido e que uma pessoa mais técnica na área comercial ia se dar muito bem, porque o vendedor ainda é, em muitos casos, mas naquela época ainda mais, ele não tinha tantas técnicas, né? Ele não era um estudioso da área de vendas, né? Então eu entendi que eu ia ter condições de me dar melhor. E quando eu estava na Texaco é que eu criei a Cliente Amigo, né? Eu criei a Cliente Amigo antes de sair da Texaco. A companhia... Eu sempre fui muito bom em copycat. O que é copycat? Copycat é ver uma coisa num outro mercado que já está funcionando, é mais maduro que o teu. E adaptar para o teu. E nem sempre adaptar. Às vezes é copycat. Né? É copiar e... Ctrl-C, Ctrl-V. Às vezes é copiar e colar, entendeu? Então, por exemplo, o iFood é um exemplo de copycat. Né? A resultados digitais é um exemplo de copycat. Entendeu? Então, claro, agora hoje já não são mais, né? Mas quando foram criadas, eram copycat. Então, eu sempre fui muito bom em copycat. Eu vi a convertedora de gás natural, quando eu era gerente de vendas da cerâmica lá na região Nordeste, já tinha GNV no posto. Aqui só tinha GNV na indústria. Aí eu disse, não, vai ter no posto. Então, só não chegou ainda, mas vai chegar. Mas que vai ter. Então eu vou montar uma convertedora, porque eu vi que dava uma grana e tal, mas fiquei 1 ano e meio com o negócio e vendi para o meu sócio e ele seguiu a vida dele, porque eu não gostei de mexer em carro dos outros. E a Cliente Amigo, a Texaco já tinha um programa global de cliente oculto no mundo todo, né, em todas as filiais, em todas as unidades do mundo, e a gente já tinha contato com a ferramenta há alguns anos. Então o que eu fiz foi virar a empresa que fazia o cliente oculto como a Texaco contratava aqui no Brasil. Então ela contratava uma empresa lá de fora desde o início, porque não tinha empresas nesse sentido aqui no Brasil ainda. Claro. E aí eu virei aqui no Brasil uma empresa que a Texaco contratava globalmente. E aí comecei a prestar serviço de cliente oculto. Durante 10 meses ainda eu fiquei dentro da Texaco e depois eu saí da Texaco e fiquei só com a Cliente Amigo, que a gente manteve ela por 17 anos. E o que é a Cliente Amigo? A Cliente Amigo era uma empresa, porque a gente fechou ela no início da pandemia. 2019? 20. Meados de 2020, eu já vinha, Clayton, pessoalmente mudando de ramo, já não estava muito mais... A venda, né? A venda tem que ter prazer, né? E eu não estava mais tendo prazer em vender pesquisa. Entendi. A Cliente Amigo era uma empresa de pesquisas de atendimento. A gente fazia pesquisa de cliente oculto, que é um cliente contratado para ir numa determinada unidade fazer uma avaliação, contratado pelo próprio dono da empresa. A gente atendia redes de lojas, redes de franchise. Nós tivemos mais de 30 mil clientes ocultos espalhados por, acho que todas as cidades do Brasil. Caraca. Nós tínhamos pelo menos uma pessoa que podia fazer uma visita numa sorveteria da marca XPTO lá no Cafundó do Judas. Então a gente fez isso durante 17 anos e aí na pandemia o nível concorrencial do nosso mercado ele já estava muito grande, né? Tiveram muitos entrantes, o preço já não estava tão atrativo. As ferramentas digitais também, elas começaram a suprir as empresas não com essa informação, mas com informações que ela não tinha antes e que ela supunha que superava a necessidade dessa do cliente oculto. Fechou. Não concordo, mas era a percepção dos profissionais no mercado. E também os orçamentos são restritos e tal. Então, ao longo dos anos, foi aumentando muito, aí volta o economista de entender o negócio, né? Ao longo dos anos o nível de concorrentes foi aumentando muito, o preço médio foi baixando, o produto foi comoditizando, né? Não tinha mais grande diferenciação, a barreira de entrada começou a ficar cada vez mais baixa, e aí eu olhei assim, olha, a barreira de saída por enquanto está baixa ainda, então... Aí veio a pandemia. Aí agora. Eu disse, agora é a hora de sair. Então, também tem um momento de desistir, né? Não desistir no sentido que tu desiste o tempo todo e não atinge, mas de chegar um momento que, olha, essa aqui deu. Vamos para uma outra. Vou aplicar o meu... Mas é que as outras já existiam nesse período, nesse sentido, né? E na verdade ela não morreu, a Cliente Amigo. Eu guardei a marca, eu tenho um propósito para a marca no futuro. Não sei ainda o que vai acontecer.
E as pesquisas em si, o meu ex-sócio, o Vanderlei, ele continua fazendo. Mas aí é um negócio dele, ele abriu uma empresa para ele, para seguir com esses projetos, e eu já estava com outros projetos que estavam me demandando tempo e também me dando mais prazer, que aí foi onde eu decidi fechar a empresa. Quando eu conheci o Clayton, eu falei agora uns 4, 5 anos atrás nessa palestra na Expo Mais, depois eu ouvi falar do Clayton novamente quando foi montado em Criciúma a Plural Cowork. Isso. E a Plural que teve a tua participação, acho que a tua ideia, o teu envolvimento, né, Clayton? Como é que foi essa história da Plural aqui em Criciúma? Copycat. Copycat. No mercado de coworking já acontecia. Eu, por trabalhar com a Cliente Amigo e viajar o Brasil inteiro, eu já conhecia, já tinha trabalhado em espaços como esse, já tinha feito reuniões em espaços como esse em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. Então, eu tenho uma família de amigos aí que são o Jefferson, o Anderson e o Humberto Zappellini. E eles são donos de um prédio ali na Santos Dumont. E nós somos amigos. Inclusive frequentamos o mesmo boteco. E ali aí, que as coisas acontecem. Isso, e aí no boteco eu cheguei pro Jeff e falei para ele, vamos montar um coworking lá naquela fábrica de vocês? Como é que tá aquilo lá? Aí ele explicou que estava fechado, que não estava tendo receita, mas ele o quê? Nem sabia o que era coworking. Mas a ideia inicial, na verdade, ela nasceu de que eu queria levar Cliente Amigo na época para um espaço maior, para colocar outras empresas ao redor da Cliente Amigo, não para fornecer para nós ou para sequer fazer negócios. Eu tinha essa preocupação. A minha preocupação principal era levar os nossos funcionários na época a conviver com outras mentes, sabe? Que eles não ficassem naquela relação casa-trabalho, escola, casa-trabalho, sempre conversando com as mesmas pessoas. A ideia era levar eles para um espaço para eles conviver com pessoas que eles não iam conviver normalmente, e isso ajudar eles a despertar para algumas coisas que eram necessárias e são necessárias. E aí acabei não encontrando nenhuma casa gigante, uma coisa que valesse a pena fazer. E aí numa conversa de bar eu falei pro Jeff isso, e ele disse, não, então vamos ver o que é isso aí. Aí fomos. Na outra semana entramos dentro do carro, levei ele em Porto Alegre, mostrei depois fomos a Florianópolis, lá na Impact Hub, lá na CAT. O dono da Impact Hub era o Henrique Bussacos, e ele era meu amigo, até hoje meu amigo de associativismo, né? Uhum. Se conhece já de ADVB, fomos apresentados pela ADVB. Ele abriu todos os números da Impact Hub para a gente estudou junto com ele, tivemos até a oportunidade de nos tornarmos um franqueado da Impact Hub, que é uma organização global, né? Uhum. Mas optamos por criar a nossa própria marca, a nossa própria identidade. Inauguramos em janeiro de 2017, dia 31 de janeiro. Nós temos um espaço hoje lá de 2.800 metros quadrados de área construída. Temos uma cervejaria artesanal que produz 4.000 litros de chopp, de cerveja todos os meses. Tu tomasse quantos lá aquele dia lá? Não, só 2. Ah, tá. A cervejaria, na verdade, não é nossa, né? A gente loca o espaço e são outros sócios que tocam o negócio. Lá hoje a gente tem mais de 150 pessoas que trabalham todos os dias e mais ou menos umas 300, 400 pessoas que passam ali todos os dias, né? Tem lanchonete, restaurante, enfim, muitas empresas de tecnologia, muitas empresas de publicidade e propaganda também, arquitetos também, uma contingente de engenharia, sistemas, profissionais liberais, temos advogados, temos dois escritórios de contabilidade lá dentro. Mas mais da metade do nosso negócio é empresa de tecnologia, né? É um segmento bastante importante do nosso negócio. Depois, os arquitetos também são bastante relevantes para a gente. E pouquinho antes da pandemia, a gente transformou a Plural numa franqueadora, né? E aí aconteceu a pandemia, a gente tinha acabado de lançar, no aniversário de 3 anos da Plural, a gente lançou a franqueadora, mas a gente segurou. E agora no final do ano passado a gente abriu a nossa primeira unidade franqueada, que a gente optou por fazer aqui em Criciúma também, né? O João e a Amanda, que são nossos franqueados ali, que
acreditaram no nosso sonho e já começaram a unidade deles com 80% de ocupação, né? A gente mostrou que conseguiu mostrar que a marca já estava consolidada, né? Todo um trabalho que a gente fez nesse período todo aí. E eu ouvi falar, eu como um legítimo içarense, de que vai abrir uma plural em Içara também, é isso mesmo? Ouvi então, dizer. a gente tem desenvolvido um trabalho na plural. Quando a gente começou o projeto de franquear o negócio, de que a gente iria aonde a gente queria estar e não receber a abordagem para ver se a gente ia instalar em determinada cidade. A gente mapeou todas as cidades do Brasil, mas a gente começou pelo sul, dos 3 estados do sul, e nós fizemos um levantamento. Hoje dados estão bastante disponíveis na internet para a gente ter uma mais certeza do que tem que fazer. Mas o que a gente fez? A gente mapeou todas as cidades que tinham um percentual de empresas de tecnologia, arquitetura, publicidade e propaganda, etc., dos segmentos que mais a gente tem como cliente, e comparou em todas as cidades do sul acima de 200 mil habitantes, qual é que tinha um percentual superior ou parecido ao de Criciúma. Fechou. Então, com isso eu sabia que naquelas cidades eu ia ter um contingente de empresa e pessoas, né, cabeças também, claro, com uma oportunidade de vir trabalhar conosco. Suprir a demanda. Então a gente mas Içara não tem 200 mil, né? Não, mas aí isso foi lá atrás, um pouquinho mais lá atrás. Aí mudou um pouco algumas coisas, para eu já te explico. E a gente comparou também essa informação com a quantidade de coworkings em uma determinada cidade, para aí fazer uma lista de prioridades de quais as cidades em que a maçã estava mais perto de colher, né? Em que eu tinha um grande contingente de empresas que combinam com o nosso modelo e ao mesmo tempo tenho poucos coworkings ou nenhum. Então, quando eu tinha essas duas variáveis, eu tinha uma prioridade maior naquela cidade. Ao longo do tempo, a gente começou a perceber que qualquer cidade acima de 80 mil habitantes que não tivesse um coworking também se encaixava. Fechou. Porque o tipo de profissional, depois da pandemia, mesmo na cidade pequena, ele mudou. Então tem um monte de gente que não tem o perfil de cidade pequena, mas está morando numa cidade pequena. E aí essas pessoas, ao longo do tempo, cansam de ficar trabalhando em casa e mesmo numa cidade pequena querem ir para um lugar onde elas vão se relacionar com outras. Né? E no caso da Içara tem uma outra questão importante, que é o fato dela estar muito próximo de Criciúma, e a gente conhece muito bem o mercado. Na verdade, ali só falta a gente ir para lá, né? Mas o mercado é forte, a cidade é forte, tem uma relação forte com a região aqui e com Criciúma, então a gente entende que a nossa marca já atinge lá também, tu é marqueteiro, né? Com um esforço de marketing um pouco mais. E já tem algumas empresas de Içara que estão instaladas na Plural de Criciúma. Sim, na verdade nós atraímos algumas empresas que estavam instaladas na Içara e que vieram para Criciúma. Essas empresas, tudo a gente precisa avaliar as forças de mercado. Antes ele abrir aqui, eu quero dar uma eu tava no podcast, porque não dá para ficar o Clayton tomando no copinho de plástico, né? Trocamos a posição hoje daí. Aí ficou difícil, né? Uma lembrancinha nossa. Personalizada aí, Claro, isso aí é a tradição. Aí, ó. Bota na câmera 2 lá, Clayton, lá, o pessoal vê lá. Aí, aqui. Vamos caprichar aqui agora. Aí já agora tomar na canequinha e fica tudo. Aí, Chicão, já dá uma limpada, bota no lixo lá, vou levar pra minha empresa. Dá os copinhos lá pro Chicão lá, ó, Cláudio, já vai botar no lixo também. Aí, ó, fechou. Aí sim. Inclusive, eu estive ali na Plural agora, faz um mês, né? Numa inauguração, nem isso, faz em uma inauguração de uma empresa que veio da Içara para ali, de sistemas. Sim, então essa é uma questão importante, né? Às vezes a gente não analisa as forças que movimentam o nosso mercado. Né? O que estava acontecendo? A Içara ela tem um ISS de 4% sobre empresas de tecnologia.
Criciúma já tem um ISS de 2% sobre tecnologia há muitos anos. Então, assim, a empresa em questão, ela queria um lugar legal para ela estar em Criciúma. Mas teve mais um... Mas ela veio para Criciúma porque a diferença de ISS, ela é muito grande, né? O dobro do é o preço. dobro. Agora, nos últimos dias eu soube, né? Até o pessoal da Associação Empresarial de Sara teve lá na Plural nos visitando, conhecendo o nosso ecossistema. Uma das coisas que a gente falou para eles, olha, se vocês não vão construir um ecossistema de inovação em Sara, se na base da empresa ela vai pagar mais ISS para estar na Sara do que aqui do lado em Criciúma. A empresa de tecnologia é muito fluida. Então, se tu criar uma barreira, ela vai para outro lado. Vai para outro lado. É uma mochila, né? E para baixar para 2 tem que ser o quê? É Câmara de Vereadores, Prefeitura, é isso? É uma decisão do Executivo, né? E tem que passar por tudo. Na verdade, tudo passa pelo Legislativo, claro. Né? Mas vem de cima para baixo. Mas tem que ser uma decisão do Executivo porque envolve renúncia fiscal, né? Fechou. O Legislativo não pode decidir sobre isso. Entendi. E aí acabou acontecendo essa mudança e eu acho que agora vai reverter esse processo lá na Sara, porque as empresas, no mínimo, não vão mais sair. Quando eu recebi o material da Associação Empresarial, da possibilidade de Sara receber uma unidade da Plural, então seria já nessa unidade de franquia, Isso, exatamente. O nosso modelo de negócio para a expansão da Plural é através de franquias. Todo negócio é de dono. Mas o nosso negócio, ele precisa que o dono se envolva na comunidade, ali, que ele tenha uma relação mais próxima. Então, a gente entende que essa autoridade, ela vem de dono e não de um gerente. Nada contra. Nós temos excelentes profissionais que trabalham com a gente, mas a gente optou por fazer a expansão, até para a gente também ter um pouco mais de qualidade de vida, poder ter um negócio e não ficar escravo do negócio. A gente optou por franquear. Agora, como presidente da DVB, Clayton, tu que já participava já há bastante tempo, até com um cargo de direção, se eu não estou enganado, dentro da associação. Como é que chegou esse convite para ser o presidente? Porque é uma responsabilidade grande também, né? Cara, eu sou associado da DVB há 13 anos. Né? Quando eu saí do associativismo jovem, né, que eu participei da reconsolidação aqui da AGE aqui em Criciúma, quando depois daquele período ela não parou mais, né? A AGE teve um período que começou lá quase 30 anos atrás, depois ela ficou uns 4, 5 anos meio de molho, que é normal, né, de uma entidade de jovens e há 30 anos atrás, né? E aí depois o Marinho Gaidzinski, na época, assumiu e eu participei junto desse processo junto com ele. E aí quando eu deixei de ser jovem, né? O Carlinhos Amaral, que é o presidente do SBT Santa Catarina, do SCC, naquela mesma época ele participava dos movimentos de jovens empresários com a gente aqui em Santa Catarina e ele virou presidente da DVB. E aí eu olhei para ele assim: tu vai virar presidente? Eu digo, vou. Então tá bom. Eu nem sei o que é a DVB ainda, mas se tu vai ser o presidente, tu é meu amigo, eu vou me associar, vou te ajudar. E aí me associei à DVB, e aí logo na sequência, na gestão seguinte, a Carolina Linhares, que também era do nosso movimento de jovens empresários, sucedeu o Carlinhos, aí ela já me convidou, eu participei de uma diretoria, e depois eu fui alternando entre só associado e participar de alguma diretoria. E nas últimas 2 gestões eu me tornei o vice-presidente regional aqui da DVB para o sul do estado. E aí eu já estava me aposentando do associativismo, realmente eu não ia querer mais nenhum tipo de cargo associativista, ia me dedicar a ajudar a DVB sempre, porque é uma entidade com a qual eu tenho carinho, tenho respeito, me ajudaram. A entidade em si me ajudou muito a fazer muito relacionamento. Eu tenho um networking hoje que é, com certeza, o meu principal ativo. Tá? Não tenho a menor dúvida disso, que o meu principal ativo é... O Carlinhos Amaral, que é esse meu amigo, ele fala muito que network não é o teu telefone do cara, né? Claro. É tu ligar e ele te atender. Fechou. Né? Então, assim como hoje ainda, né, tem pessoas que eu ligo e não me atendem, né? Então, aquela pessoa não está no meu... Não está no meu network. Então, a DVB me ajudou muito. E aí a Ângela, que era a presidente até dezembro, já vinha me namorando. E eu
tentando deixar ela com outras opções, indiquei... Tem esse, tem aquele, tem aquele esse, outro. tem aquele, não, eu acho que ele tem mais tempo, eu acho que o outro tem mais perfil, e ela foi indo, e no fim ela acabou voltando... Acho que todo mundo viu que era bucha, e aí... Ela se vai sendo mesmo. Mas aí o que acontece é que, além da Plural, eu sou sócio de outras 2 empresas, né? Essas empresas eu participo não diretamente da gestão, são empresas que também poderiam se beneficiar dessa exposição. É uma entidade que eu conheço por dentro, sei, na minha visão, quais são os pontos de melhoria que após a pandemia, principalmente, era necessário serem feitos na entidade para ela continuar com essa mesma reputação, essa marca tão forte que é a DVB em Santa Catarina. Hoje pela manhã estava conversando com o presidente da DVB do Rio Grande do Sul, vou conversar amanhã com o presidente da DVB Paraná, então a gente está montando um grande bloco de oportunidades, né, que a gente não sabe ainda nem o que a gente vai fazer, mas eu sei que nós 3 juntos somos mais fortes do que sempre individualmente, né? E aí, comandando a DVB no Rio Grande do Sul tem 70 anos, no Paraná tem quase 60, aqui em Santa Catarina são 37 anos, então não são entidades que surgiram do nada e... Não foi ontem, né? Não foi ontem. Então tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque... a marca e a reputação e a entidade em si ela é muito respeitada, então a gente tem que ter todo o cuidado do mundo. A gente tem um conselho deliberativo bastante forte, atuante, com empresários bastante relevantes do mercado catarinense. Nós temos quase 30 personalidades de vendas, que começou com Décio Silva da VEG e foi passando por todo tipo de grandes empresários de Santa Catarina. Né? Começou já assim, né? O último personalidade de vendas foi o Adriano Silva, que é o sócio proprietário lá dos hotéis Faial, lá de Florianópolis, mas antes dele já tiveram o Berlanda, o Gomes lá da Pedra Branca, o Jaimes Almeida Júnior, o Vander Weg da Marisol, não, da Malve, enfim, grandes empresas de Santa Catarina. Ô Clayton, qual é a principal função da DVB hoje? Para quem não conhece ou não está por dentro da parada. Tem 4 pilares principalmente. Reconhecimento. Então a gente tem prêmio tal. O prêmio top de marketing. Venda, marketing e tal. Top de marketing, o Antônio Severo, que é um prêmio que reconhece os profissionais de marketing. O Personalidade de Vendas, que é um prêmio que reconhece o empresário do ano ou a empresária do ano, né? Que reconhece esse profissional. E nós temos o Empresa Cidadã, que é um prêmio de responsabilidade socioambiental. Né, que a DVB hoje tem se falado muito de ESG. O prêmio da DVB já existe há mais de 10 anos, reconhecimento de empresas que têm responsabilidade socioambiental. Então, o primeiro pilar é o reconhecimento. O segundo pilar é o relacionamento, realização de eventos para que as pessoas ouçam um conteúdo, né, que aí é o próximo pilar, que é a educação, né, mas eventos para relacionamento, porque as pessoas se conheçam, troquem ideias, troquem cartões, façam networking, né, façam negócios entre elas. A educação, a gente tem uma parceria com a ESPM, né, a ESPM vai lançar agora, quinta-feira, amanhã, eu vou estar lá em Florianópolis. No caso, não sei quando vai ser passado isso aqui, né? Mas... quarta-feira que vem. Então, na semana passada, eu tive em Florianópolis. E a SPM vai lançar o MBA, e esse MBA em parceria com a DVB, né? Então, a gente tem um pilar muito forte de educação. Hoje a educação ela virou uma coisa muito mais do que a sala, né? Então... faz muito evento, palestras, esse tipo de coisas. E, por último, a inovação. A gente tem... Hoje não se faz mais marketing e vendas sem falar em tecnologia, né? Então, o que a DVB faz é promover
as áreas de marketing e vendas, promover os ambientes de negócios. Pode ser um evento de reconhecimento, pode ser um evento de palestras, pode ser um curso da ISPM, mas pode ser também um match entre uma startup que resolve um determinado problema e uma determinada empresa que é associada da DVB, que tem ou desconhece que isso está acontecendo. Claro, pode ter uma empresa associada que está precisando tem um problema para resolver e tem uma outra associada que tem a solução daquele problema. Então, meio que dá para fazer o meio de campo. A gente faz o meio de campo. Fechou. Nosso mote é justamente impulsionando ambientes de negócios. Massa. Esse é o propósito. Ô, Clayton, eu vi algumas falas tuas sobre crescimento, sobre gestão, e tu fala bastante, tu bate bastante no crescimento. Tu acredita que o sucesso ele é treinável, é escalável? Ou tu acha que não é qualquer um, não é para qualquer um? Cara, a pergunta é difícil de ser respondida porque depende de quem é o um, né? Então, assim, para poder ter certeza se é ou não é para qualquer um, é uma coisa muito individual. Mas eu acredito que os processos, hoje, eles não necessariamente são sempre escaláveis. Mas a base de crescimento, ela está fundamentada não só no talento de umas pessoas de fazerem um determinado negócio, mas principalmente nos processos que vão permitir que esse negócio escale. Porque se tu não arrumar os processos, na hora de tu escalar, tu vai escalar problema. Né? Tu vai escalar coisas que vão te gerar mais. Por exemplo, eu estava falando com a startup agora de robótica humanoide que eu sou sócio, e aí eu querendo botar uma pilha no escalar. E ele, não, ok, mas segura um pouquinho, porque se escalar agora aqui, eu não estou preparado ainda com essa mão de obra que eu preciso, que é super especializada, mão de obra de robótica. Então, se eu escalar no comercial, eu vou me queimar no processo, porque ele não está pronto ainda. Então, esse equilíbrio entre escalar, acelerar e tá com o processo pronto, é o que muitas vezes uma pessoa muito boa de escalar quebra a cara no negócio porque depois ela se perde no entregar o que ela escalou. Então, esse equilíbrio é que eu acho que hoje eu luto com ele, porque eu sou muito mais o lado de escalar, mas cada vez mais ouço e dou atenção para o outro lado das pessoas que dominam e executam os processos, porque sem eles eu posso só queimar o meu filme. Uhum. Então, assim, é para todo mundo, desde que ele entenda quais são as variáveis, né, do negócio dela, que são as mais relevantes, né? Que a venda, ela certamente é a das mais relevantes. Mas vender e não entregar é suicídio. E hoje em dia a gente, até tu falou ali que na época a venda não tinha tantos vendedores preparados, mas hoje em dia eu vejo que o pessoal está estudando bastante. Sim. O pessoal está se aprimorando. Cada vez mais. As empresas estão buscando um funil de vendas, estão buscando entender os processos de vendas. Sim. Mas eu vejo também que muita gente... o pessoal estuda, procura... Diz, mas eu não vejo resultado. E aí, esse dia eu estava escutando o Caio Carneiro falar que ele tem um curso de vendas, ele e o Flávio Augusto, e ele e o Flávio falando, dizendo que não é que tu não está fazendo certo, é que tem um tempo. Sim. Tem que ter o cheiro das ruas. Então tu vai... É muito do certo que falta. Tu vai fazer um ano certo. Segundo, daqui a pouco... Puf. Aí é onde tu... Quais são as principais qualidades de um vendedor, ô Clayton? Tu identifica conversando com o cara, tu já sabe se o cara é bom de venda ou não? Isso já mudou muito, cara. Antigamente tinha muito aquele cara que tu olhava, pô, você é da área de vendas. Mas hoje o número de ferramentas que existem, a tecnologia envolvida, a análise de dados, o nível de profissionalismo que existe. Primeiro que eu acho que o vendedor ele se fatiou, né? Ele não pode ser mais um só. Né? Ele tem que em um determinado momento... A área de vendas hoje ela precisa de uma área forte de captação de leads, uma forma escalável, né, e que seja uma máquina, uma locomotiva de geração de leads. Tu precisa ter uma área de vendas, né, que pega esses leads e faz gol.
né? E aí bota a bola na rede. Aí tem processo ali, tem argumentação, tem como mostrar o produto, as vantagens, tem toda uma outra ciência nesse processo. E tem uma terceira ciência que é o farmer, né? Tu tens que manter o cliente, né? Tem que ter um customer success, tem que estar acompanhando o cliente e tem também para essa área tem muitas ferramentas, muitas estratégias, expertises desse cenário. Então, eu vejo que cada vez mais o vendedor se torna mais importante para o negócio, porque a venda está cada dia mais competitiva, né? Os produtos são facilmente copiáveis, né? Então a tecnologia está disponível para todas as empresas comprar a máquina A, a máquina B, então os produtos estão cada dia mais rapidamente, mesmo que tenha empresas que rapidamente avancem na tecnologia, o copycat ele também ele vai ali coladinho. Ele também vai ali, né? Rapidinho. Sim. Então e no final das contas a forma como a gente vende, a forma como a gente trata o cliente é o que mantém a empresa, o cliente dentro do nosso portfólio. Eu ia te perguntar agora, aquela máxima de que é mais barato tu manter o cliente que tu já tem do que buscar um outro, ela ainda é real? Cara, para mim ela é real, total. Só que tem produtos que não dá para ser assim. Né? Tem produtos que tu vende uma vez e vai vender de novo daqui a 5 anos. Sim, claro. Então aí, para esse tipo de forno de cerâmica, tipo assim. Para esse tipo de cara... tu vai ter que estar sempre tendo o custo de aquisição do cliente. Mas assim, com certeza... É o CAC, né? Com certeza manter clientes, porque assim, e à medida que as empresas, as indústrias, as empresas de varejo também, elas foram entendendo que era necessário agregar serviços aos seus produtos, foi se criando uma nova veia de receita para as empresas em SaaS, né? Em software as a service, em qualquer coisa as a service, né? Tu vê lojas de materiais de construção que tem o cara que vai lá e instala a tomada para ti, que vai lá e troca a lâmpada. Então ele foi criando outras formas de ter uma receita recorrente, né? Da tua massa de clientes. Então tu tens ali quantos clientes tiveram contato com a tua marca? Ao longo de 2 anos, 10 mil. Beleza. Quantos compraram apenas uma vez de ti? 8 mil. Beleza. Desses que só compraram uma vez de ti, primeiro, tu sabe quem são? Separar os que já compraram a segunda vez do que nunca compraram a segunda vez. E, em geral, os empresários não analisam a sua carteira de clientes dessa forma, né? Uhum. Beleza. Dos que já compraram a segunda vez, o que os fez comprar? Foi tu que ligou para eles? Foi eles que vieram na loja? Foi uma promoção? O que fez eles comprar? Pegar esse conhecimento e aplicar nos 8 mil que só compraram uma vez, né? Eu tenho uma visão sobre a gestão de negócios que é muito do empresário brasileiro, mas não é exclusividade, é um problema global. Mas no Brasil a gente vive aqui, então a gente convive com mais gente e acaba vendo isso muito forte aqui, que nós não paramos para pensar. Não é parar 2 semanas e demorar para protelar uma decisão, não é. Para pensar. Testa 2, 3 hipóteses, pelo menos na tua mente. Já jogou xadrez? Já. Tu não pode pensar só na próxima jogada. Senão é bronca, senão é cheque. Não, tu vai perder. Entendeu? Fechou. Tu vai perder. Tem que pensar na próxima e na próxima. Então, e se eu mexer a pedra para cá e ele fizer aquilo, eu vou fazer aquilo. Se ele mexer para cá e ele fizer aquilo outro, aí eu vou fazer isso. Mas tu testou essas hipóteses para pelo menos, cara, no mínimo 3 movimentos na frente. Se tu não pensa 3 movimentos na frente, tu não é jogador de xadrez. Tu vai perder o jogo. Certo? Porque o teu adversário está pensando 3, 4 vezes na frente enquanto tu está pensando um movimento atrás do outro. E eu acho que na gestão dos negócios, a gente não testa hipóteses na nossa mente, a gente não exercita no papel algumas ideias que a gente tem. Eu lembro quando eu era mais jovem, tinha aqueles negócios de jogos de empresas, né? Cara, isso era sensacional, porque os caras te davam um problema,
uma determinada situação da empresa, caixa, quanto que ela tinha de estoque, quanto ela tinha para receber, quanto que ela tinha de dívida, quantos produtos ela tinha, qual o preço médio, e ela te dava um problema e tu tinha que pensar qual era a estratégia que tu tinha que fazer para aumentar as vendas daquilo ali em tanto tempo, da onde que ia vir. Então, hoje eu vejo que isso não é ensinado nas faculdades, nem de administração, nem de economia, como eu fui. Mas hoje já tem algumas escolas mais modernas, eu conheço uma Startup University, que te ajuda a dizer assim, não, calma, vamos ver o todo primeiro aqui e vamos montar minimamente uma estratégia que atenda o que a gente quer. E aí, essa estratégia, quando tu está montando, tu testa na tua mente, e se eu fizer isso? E se der aquilo? E se der errado aquilo outro? Não sei o quê. E aí depois tu avança. Vai exercitando, né? Isso. E eu acho que esse hoje é claro, o inverso disso é protelar. É tu ficar nesse processo de ficar pensando a vida toda e não fazer nada. E não fazer nada. Não é isso também. Fechou. Não, isso também está longe de... Eu prefiro alguém que não pensa e faz do que não faz nada. De quem pensa demais e não faz nada. Mas mesmo o pensa e faz, dá tempo de parar um pouquinho e... Tá, mas isso espera um dezinho, né? Fazer uma análise. De hoje para amanhã, entendeu? Fechou. Não é uma coisa ficar um mês. Fica até mais tarde num determinado dia e amanhã de manhã, aquela decisão que tu tomou às 6 da tarde, tu amadurece até umas 9, 10 horas da noite e amanhã de manhã tu dá sequência. Mas eu vejo que isso faz muita falta, tá? Muita falta. Muita falta. As empresas hoje, os empresários hoje, eles não dominam todo o universo de ferramentas que existem. Às vezes eu conheço empresários, e eu era um deles, que gastavam 2, 3 horas para montar uma planilha de Excel, que eu achava lindo de eu que tenho. Orgulho, né? Orgulho, que planilha. Chamava as pessoas para olhar. Tudo coloridinho, vem cá, ó, bota esse número aqui, muda ali, muda lá, muda lá. Era show de bola. Pô, é delicioso montar uma planilha de Excel, quem entende e consegue... Só que tu fazia isso todos os meses e às vezes desconhecer que tem uma ferramenta que faz isso aquilo ali de automático. Que cobra R$80 por mês. Fechou. Que é muito mais barato que as 3, 4 horas que tu gasta por semana. E dá menos trabalho, né? E dá menos trabalho. Então, mas a maioria não faz isso porque desconhece. Esse aí eu não acho que tem tanto problema porque ele desconhece. O que mais me apavora, às vezes, é aquele que sabe conhece... Mas prefere continuar, porque às vezes não quer gastar 80 pila por mês, acha um absurdo ter que pagar 80 pilas por mês. Tem que ver quanto é que vale a hora dele. Né? Não faz essa conta. Então essa questão de estrategiar, né? Não tem um to strategy no português, a gente não usa o verbo estrategiar. Não, eu vou estrategiar aqui. Porque assim, criar uma... Porque quando eu falo eu vou criar uma estratégia, dá a conotação de ser uma coisa que tem começo, meio e fim. Eu criei a estratégia, ela está pronta, a minha estratégia. Produto, estamos aqui. Está aqui, ó. Terminei, entrega e alguém vai fazer. E o estrategiar não está pronto. E normalmente não termina, porque no meio do caminho tu vai adaptando, vai ajustando. Não vai terminar, então tu nunca está pronto. Está sempre... Um processo de evolução. E essas questões, às vezes, é o que eu vejo que mais atrapalha o empresário. E é o que está fazendo voar os empresários que estão ganhando dinheiro. Né? Citar alguns exemplos de empresários aqui, como o Flávio Augusto, né? Que... foi ali naquelas ferramentas, naquele modo diferente de fazer negócios, não trazer um fundo de investimento, falar de fusões e aquisições, de olhar a possibilidade de abrir um segundo ponto, um terceiro ponto, de franquear, sabe? É isso que tem feito a maioria das pessoas que têm tido muito sucesso, ter sucesso. Ô Clayton, eu entendo de que quando tu fecha um contrato, quando tu tem uma empresa que fecha um contrato com o cliente, tu cumprir aquilo que está no contrato não basta para tu manter o cliente ao teu lado. Eu acredito que a gente precisa entregar mais do que foi acordado e estabelecido. E além disso, tu precisa ter uma relação próxima com o teu cliente. Acho que o pessoal hoje tem muito essa necessidade de estar próximo, de trocar ideia e de estar cada vez mais em sintonia. Tu percebe isso também? Esse também é um entendimento que tu tens? Ou entregar aquilo que está no contrato tem que ser isso mesmo, até para não tomar tempo dos teus colaboradores, enfim? Para a gente, a resposta é meio óbvia, né?
hoje em dia, aliás, deveria ser óbvio, né? Que é óbvio que tem que entregar mais do que está no contrato, mas eu queria que as pessoas refletissem o seguinte: imagina que tu é o concorrente dessa empresa que está entregando o que está no contrato, e tu quer conquistar esse cliente que é atualmente cliente dessa outra empresa. Fechou. Tu vai, para conquistar esse cliente, tu tens que entregar mais do que ele já está entregando? Ou tu vai ter que, se tu entregar o que ele está entregando, a empresa vai trocar de fornecedor? Se tu entregar o que ele está entregando, a continua lá que tá tudo certo. Tá tudo funcionando. Não igual, pra que trocar? Vamos mexer em time que tá ganhando? Condições iguais, preço parecido. Não vão mudar. Então, por que quando você está na concorrência, você usa uma estratégia de superar o que o concorrente está fazendo para adquirir aquele cliente? Mas quando você pula para o outro lado e o cliente vira teu cliente, aí tu já não acha que superar a expectativa do cliente é importante para mantê-lo? Tu acha que superar a expectativa do cliente em relação... porque hoje tu não vai dividir. Vai ser raro hoje tu chegar a bater na porta de alguém que pode ser teu cliente, que não exista um outro fornecedor que já tenha batido ali. Não tem. Ou que ele já não tenha um fornecedor. Sim, ou conhece. Ou conhece e tal. Então, se quando tu vai conquistar um cliente, a tua estratégia é superar o atual concorrente, por que tu acha que os outros concorrentes do mercado não estão fazendo isso contigo, enquanto tu tá lá abastecendo lá o teu cliente, só entregando o que está no contrato? Eu tinha um amigo que falava que enquanto a gente é prospect, enquanto a gente é um potencial cliente, a gente é da área de marketing e vendas. Quando a gente vira cliente, a gente passa a ser das áreas de administrativo e operações. Verdade. Entendeu? Então, só que aí, bicho... Se ficar nessa, tá morto. Se ficar nessa, hoje em dia, cada vez mais, vai eu tiro pelo meu segmento, é tecnologia, né? E quando a gente começou com a empresa, tal, eu já trabalhava com vendas desde que... Me conheço por gente. Desde que eu comecei a falar. Vendendo boné na escola. Comecei vendendo boné na escola quando eu era pequeno. E a Carol, eu falei assim, Carol, faz o seguinte, porque no nosso segmento tinha um monte de gente que vendia a mesma coisa que nós. Eu disse assim, chama todos eles. Ninguém sabe que tu é minha esposa ainda, a gente estava começando. E chama todos eles. E pergunta o preço de tal produto. E assim foi, ela chamou todo mundo. Todo mundo respondeu ela mal. Falei, tá aí. A gente vai ser atencioso. Todo mundo tem o mesmo produto. Só que eles não dão atenção. E o preço é bem parecido. E o incrível é que... Eu sempre pergunto para as pessoas, quando elas vêm recomprar, né? Que a entrega é o que gera recompra, né? E que te livra desse custo de aquisição do produto. É tu entregar mais. E sempre que eles vêm recomprar, o que vem, eu digo, tá, cara, por onde tu nos acompanha? Cara, acompanha vocês pelo Instagram, acompanha vocês pelo Facebook, acompanha vocês, enfim. Tá, mas o porquê que tu escolheu? E geralmente as pessoas falam assim, cara, porque a Carol que responde o WhatsApp e o Instagram. Nossa, cara, tua esposa foi muito atenciosa. Ela se atentou nos detalhes, respondeu a gente na hora que a gente chamou, e as pessoas querem isso hoje. Chamou, ninguém gosta de ficar esperando. Então, às vezes é uma coisa muito simples, que tá aqui, é muito palpável e passa despercebido. E tu tá bem no teu negócio porque é ela que responde, né? Se fosse tu... Não. a pessoa chamava assim, ó, bom dia, Chicão, tudo bem? Quanto é que tá o iPhone 11? Eu botava assim, 4 mil. Não dava nem bom dia. Não dava nem bom dia. A Carol ficou louca. Não, quem vai responder os clientes sou eu. E hoje ela é muito... Cada um na sua, né? Claro. E já nos vídeos sou eu, já na venda direta sou eu, mas ela é muito mais atenciosa que eu. E é uma coisa que, às vezes... Tá pra todo mundo percebe, mas o pessoal acha que é banal. Quer, não quer, azar e tal, aí também não funciona, né? O Clayton também teve uma história bacana, que o Clayton já foi no Vale do Silício, né? Eu fui 2 vezes lá. O que tem lá? O que é o Vale do Silício, pra quem não conhece ainda, Clayton? O Vale do Silício é uma região da Califórnia, né? Ao redor ali da cidade de São Francisco, onde foi o berço da criação de empresas que hoje dominam, né? Globalmente, né, a área de tecnologia, como o Google, a Apple, a Microsoft. E lá, por esse tempo a mais em que eles falam sobre esse determinado assunto, é tudo mais maduro lá. Tudo está muito avançado, mais avançado lá. Então, tu acaba vendo coisas na rua que te impactam.
Claro, tu visita empresas, conhece empresas de tecnologia, isso é o que tu vai, em geral, lá ouvir das pessoas, a estratégia deles. Então, por exemplo, eu estive lá em 2019, a gente já sabia que a Roku ia patrocinar um clube de futebol no Brasil, a gente só não sabia qual é que era. Acabou sendo o São Paulo Futebol Clube, porque lá eles já tinham falado que o próximo mercado era o Brasil e que eles iam começar pelo esporte, porque é um negócio ligado à televisão. Então, isso te permite também ver coisas antes e voltar para cá e virar... Depois acompanhar. Olhar, em vez de olhar... E saber que ele tem gás de GNV no poço, né? Isso, tipo a mesma coisa. É a mesma Fazer o copycat. É a mesma coisa. Então, e aí também tem coisas que tu vivencia nas ruas, né? A gente tava lá, passa um carro autônomo, passa um Tesla, tu entra numa loja... Tem uma interação com tecnologia, tu vai vendo coisas, se tu não for muito distraído, né? Tu vai ver coisas que tu não entende, tu vai entender, opa, ali tem uma situação diferente. Então o Vale do Silício é isso, é uma localização geográfica, como se fosse assim, uma Florianópolis vezes 1 milhão, entendeu? Basicamente é um local onde tu consegue. E hoje em Florianópolis, é um exemplo para nós aqui, que somos catarinenses, de um local que tu tem acesso a esbarrar em muita gente de altíssimo nível, né? Então, hoje o Florianópolis, Santa Catarina de uma forma geral, mas capitaneada principalmente nessa área de tecnologia, capital, né? Por Florianópolis, hoje é um local onde tu esbarra com muita gente boa. E eu acho que uma das principais vantagens hoje do Vale do Silício é que tu esbarra com muita gente boa. Né? Então, tem um conceito que a gente tem muito forte na área de coworking, que é a serendipidade. A serendipidade é os resultados do acaso de encontros fortuitos, não previstos, e que tu encontrou porque tu estava no lugar certo, no dia certo, e encontrou a pessoa certa. Entendeu? E aí, se tu tá num lugar que tem mais pessoas certas, a probabilidade de encontrar alguém é maior, né? A probabilidade de tu encontrar alguém muito bom, ela é maior. Eu sempre disse, né, cara, cuidado com as 10 pessoas com quem tu mais te relaciona, porque... Vai ser um resumão dessas 10. É um resumão. Se só tem Zé Ruela, tu é Zé Ruela. Fechou. O Thiago Fonseca, que é um dos top do marketing do Brasil hoje, ele dizendo que ele, no começo ele não tinha muito dinheiro e ele queria estar no meio dos caras. E daí os caras almoçavam tudo no mesmo lugar e tomavam café tudo no mesmo lugar. Então a gente chegava lá no restaurante, tava lá o Thiago Negro, tava os caras lá tudo, né? E ele disse que queria estar lá, mas não tinha dinheiro. Ele disse, cara, o almoço lá era R$200, eu não tinha. Ele disse, mas pro café eu tinha. Então ele disse, eu não almoçava em outro lugar para guardar dinheiro pro café. E começou a tomar café no lugar dos caras. Daqui a pouco conversa com um, conversa com o outro. Foi indo. Fez negócio com um, abriu as portas. Já é. Cara, hoje... E falando do copycat, eu lembrei do prefeito do Rincão. O que tem aí? Diz que ele tá fazendo história lá, né? Construiu o calçadão, construiu... Aí disse que ele tava no Arroio, né? E a prefeita do Arroio ligou para um amigo dele, ô fulano. Acho que era do Arroio, acho que era. O que o prefeito faz aqui? Gaivota, talvez. Gaivota, mandaram Gaivota. O que o prefeito faz aqui? Olha, eu não sei. Não sabia nem o que ele tava... Não, o que ele tá fazendo aí? Diz que o prefeito chegou lá, diz o cara assim... Ô prefeito, tu estivesse lá em tal lugar hoje, ele... Tive, o que tá fazendo lá? Não, tava olhando a calçadão deles lá que eu vou fazer igual aqui. É o copycat na prática, né? E é uma coisa que é extraordinária, todo mundo... Todos os prefeitos que passaram antes pensavam em fazer uma coisa tão simples, é só ir ali e olhar. Eu assim, só resgatar um pouco da história do Rincão não é tão simples, tá? Deu bastante trabalho. Imagina. Teve uma conjuntura de fatores que o Jairo está fazendo uma grande gestão, sem dúvida nenhuma, mas teve uma conjuntura de fatores que foram acontecendo ao longo dos anos e que acabaram acontecendo, e ele teve a competência de juntar as forças e levar o negócio adiante e executar. Né? Isso mesmo. Mas tinha muito embargo ambiental, né? Ao longo dos anos, as pessoas que analisavam os processos de ambiental iam mudando. E aí, à medida que elas foram mudando, o entendimento foi se tornando mais permissivo, desde que, claro,
cumpra com as normas ambientais, mas até um pouco mais de uma década atrás, quando o município da Rincão não era um município ainda, não era possível, mesmo com dinheiro, mexer naquela forma. Sim, e o Rincão só não evolui. Agora estamos falando de Rincão rapidinho, o Rincão só não evolui mais rápido ainda porque tem essas leis que o cara não pode botar um barzinho em cima da duna e tal. Tu vem em Floripa lá, porra, o cara vai lá, senta, bota a cadeira na beira da praia, o cara tá ali no barzinho, já te atende. O camarão sai do mar e vem em ti ali. Não é porção, o camarão sai lá e vem em ti. E aí aqui não tem isso, então isso, claro, o pessoal com mais conforto, porque tá sentadinho, o cara vê um garçom, tá hoje, não tem. É que assim, tem que analisar a questão temporal também, né? Claro. Esses barzinhos lá em Floripa já existiam. Eles foram proibidos. Aqui eles quase não existiam, aí eles foram extintos. Aí já Aí não deu tempo de voltar. Mas eu acho que tanto a legislação ambiental quanto a tecnologia, ela está avançando de uma forma, só para pegar o exemplo que tu citou do barzinho, né? Que a gente vai chegar em alguma tecnologia já, nos próximos 3, 4 anos, que vai permitir que a gente tenha um barzinho na beira da praia, que ele agrida zero o meio ambiente, né? Fechou. Vou citar um exemplo que o problema maior é o lixo e o esgoto, né? Então, hoje na Praia do Rincão, por exemplo, claro, tudo depende da educação das pessoas, né? Mas se as pessoas colocarem o lixo dentro do lixo, lá na beira da praia tá cheio de lixeira. Sim. Né? Eu vi várias vezes a prefeitura recolhendo, parava o carrinho do lado ali na beira da praia, recolhia o lixo e não poluía. Da mesma forma que atrás do local onde tem o bombeiros, né? O salva-vidas ali. O salva-vidas tem um banheiro. Tem. E ele usa. Sim. E ele é na beira da praia. Mas tem um tratamento ali, né? Tem ali claro, recolhe depois. Então, se o problema maior é lixo e esgoto, esses dois exemplos que eu disse para ti já mostram que tem condições de tu ter um bar na beira da praia, desde que tu tenha o bar, mas recolha, tire de lá 100% do lixo que tu gera e do esgoto também tira. Que tu tira. Fechou. De lá também. Entendeu? Então, a tecnologia está ali. Falta juntar as duas pontas. Né? Então, eu acho que nos próximos anos isso vai rolar e de um jeito ecologicamente sustentável, né? Que vai manter. Há alguns exageros, na minha visão, né? Mas... o que está posto é isso aí. Então não tem o que fazer. Contra a lei não dá. Não tem o que fazer, né? Então tem que fazer. Mas eu acredito muito que a Praia do Rincão vai crescer muito nos próximos anos. Sem dúvida. Ô, Cláudio, tu falou do Vale do Silício, só uma perguntinha assim. A DVB, a sede em Florianópolis. Isso. A DVB organiza, de repente, esse tipo de viagem com alguns associados para o Vale do Silício? Quando tu foi, como é que tu foi? Com que grupo que tu foi? Foi sozinho? Foi com o intérprete? Como é que foi essas tuas duas idas aí? Respondendo objetivamente, a DVB não organiza missões para o Vale do Silício. Agora a gente vai começar um projeto que é um Innovation Day em parceria com a ACAT. Então nós vamos levar empresários de todas as cidades de Santa Catarina que queiram passar um dia dentro da ACAT e conhecer todas as verticais, conhecer inovação aberta, entender desses conceitos da nova economia, de falar sobre M&A, né, que é fusões e aquisições, de falar um pouquinho sobre fundo de investimento, entender o que é uma empresa de tecnologia na área de logística, na área de educação, na área digital. Então a gente vai fazer isso, mas é um projeto bem modesto, né? Mas é para levar, é importante porque já vai ajudar muito. Claro. E eu acho que muitos desses que forem a Florianópolis vão acabar se emocionando e querer ir numa missão, seja no Vale do Silício. Hoje o eixo de desenvolvimento de tecnologia nos Estados Unidos, ele tem mudado para a Flórida também e para o Texas, até pelos custos de vida, principalmente na Califórnia. Então, a primeira vez que eu fui para o Vale do Silício, eu fui sozinho. Fui com 2 amigos. Tá? Eu usei a minha rede de relacionamentos para visitar algumas empresas lá e inclusive consegui visitar o Google lá, não aquela visita comercial que acaba na lojinha. Entrar mesmo com um diretor que cuidava da área desses Google Drive, essas ferramentas para aqui para o Brasil. Era um americano, mas que já tinha morado aqui no Brasil e a gente conseguiu visitar lá isso tudo. E aí já tinha tido a oportunidade de estar na rua, de entrar nas lojas, nos shoppings e ver coisas
que estava. Isso foi em 2016, a primeira vez que eu tive lá. A segunda vez, que foi em 2019, eu estava na prefeitura, eu era secretário de desenvolvimento, na verdade, diretor de desenvolvimento econômico, tecnologia e inovação aqui do município de Criciúma. E nesse período nós fomos por uma missão que quem organiza, e muito bem, diga-se de passagem, é o SENAC, a nível estadual. Então, a gente na época fomos com quase 10, 12 pessoas aqui da região. E aí tinha gente do Oeste, tinha gente de Florianópolis, tinha gente de Joinville também. Total foi quantas pessoas, lembra? Cara, eu acho que foi 22, alguma coisa assim, não sei precisar. E o cara que não fala inglês, tem um intérprete lá? Ou... Não, mas eles têm um intérprete, Fechou. né? Eles levam um intérprete que está o tempo todo junto com o grupo, né? Claro que se tu domina alguma coisa já de inglês é melhor, porque tu... Mas não é o inglês do Free Fire, né? Do Counter-Strike, do joguinho. É o inglês do Joel Santana? Não é o inglês do Joel Santana, né? Cara, eu gosto muito dessa história do Joel Santana, porque eu acho ele... eu sou um fanzaço dele. Não, ele é fenômeno, né? Ele é um cara corajosíssimo, ousado, né? Mesmo. Que não teve medo de se expor e fazer. Fez até propaganda. Se deu bem pra caramba, e não, enquanto foi pra lá. Então, eu acho que essa barreira do inglês é importante a gente reforçar sobre, porque esquece isso. Vai dar um jeito de te comunicar, hoje em dia com as ferramentas que tem aí, claro, né, tu vai numa missão é fácil, né, mas mesmo quando tu não vai numa missão, não tem esse medo mais. Né? A avó da minha esposa foi pra Itália, foi a primeira vez, aí vai agora de novo mês que vem, né. Daí nós estávamos na casa dela semana, tu fez um bolo aniversário dela, daí perguntaram pra ela, né, então, como é que tu vai pra Itália? Tu vai daqui sozinha e chega lá, fala assim, ó, eu sei ler, sei falar, tenho celular, não sou boba, diz ela. E tem 74 anos, se não sou boba, eu sei ler, sei falar, eu me viro, falo com outro, alguém entende, ela, é verdade. Quando vocês foram a segunda vez, foram quantos dias lá, Clayton? Vocês ficaram lá, tu lembra? Esse grupo de 22? Sim. O grupo ficou 7 dias e eu fiquei 12. Depois que o grupo voltou, tu ficou mais um... eu fiquei mais 5 dias lá. Então... Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, trabalha na Tesla. Ô, louco. E aí, quando chegou no último dia da missão... Na verdade, a missão acabava no sábado, né? Eles iam pegar o voo no sábado à tarde. E na sexta-feira, terminou a missão, eu fui para... Ele me pegou, ali em São Francisco mesmo. Eu peguei um Uber e fui até uma cidade onde ele estava ali, que é uns 30 quilômetros de distância. Aí no outro dia a gente visitou a sede da Tesla lá em São Francisco, lá em Fremont, na verdade, o nome da cidade. E aí no mesmo dia à tarde a gente foi para Nevada, em Sparks, onde ele mora. E aí na terça-feira da semana seguinte eu visitei a Gigafactory, que é a maior fábrica do mundo, né? Da Tesla, que fica em Nevada e é onde ele trabalha. O Anderson estudou comigo na SATIC, né? Nós formamos juntos em eletrotécnica em 1991. Pô, que bacana, misturar Tesla. Sim. Nessa área, eletrotécnica? Sim, ele na verdade, depois que ele saiu da SATIC, ele trabalhou 23 anos na Embraco, né, em Joinville, e lá se formou em engenharia, depois fez mestrado em engenharia na UFSC, mas começou aqui na SATIC, né? E o Anderson hoje é o responsável pela manufatura dos motores elétricos. A especialidade dele é construção de motores elétricos. Ele trabalhou durante mais de 20 anos, quase 20 anos, só com isso dentro da Embraco. E aí virou um especialista. Hoje o Anderson está provavelmente nessa área entre os de manufatura, né? Ele não desenha projeto de motores elétricos, né? Ele constrói os motores, ele monta os motores projetados. Mas durante o projeto tem coisas que só quando vai para a fábrica que tu vai ver que se rolou, né? Que não deu, né? Tem que fazer teste, né? Então hoje o Anderson com certeza é um profissional a nível global que não tem, sei lá, 20 no mundo todo com o nível de especialidade que ele tem nessa área. Então aí fiquei mais 5 dias lá na Califórnia
E aí vivi uns dias lá de Legal, né? passeio, né? Também, dá uma passeada. Pra dar uma curtida. Ainda mais tá com amigo, pô. Exatamente. Aí tomamos cerveja, comemos carne, fizemos... Fui a primeira pessoa a visitar ele, mesmo da família dele. Foi a primeira pessoa que visitou. Deve ter sido. Pessoa a visitar ele. E aí deu tudo certo, que eu estava perto, né? Ele estava perto. Aí, claro, ele mudou a agenda dele, porque ele mora a 400 quilômetros da onde eu ia estar. Ele mudou a agenda dele para passar lá e me pegar. Aí depois para ir embora, aluguei um carro, vim dirigindo 400 quilômetros. Peguei engarrafamento em São Francisco, demorou... Vai chegar até no aeroporto? Eu era para chegar 8 horas da manhã, porque meu voo era meio-dia, me programei para chegar umas 8 e pouca. E eu cheguei no aeroporto, meu voo era meio-dia e 40. Eu cheguei no aeroporto, era 11h15. Caraca, quase que deu problema. Em cima do laço. Caiu tudo que tinha para imaginar, deu problema na viagem. Tu falou agora em comer carne, tu sabe que toda quarta-feira é a quarta da carne no GA Supermercados, né? Sabia disso, não? Eu sou cliente, mas eu não sabia que era na quarta. Então o Chicão complementa, Chicão. Quarta-feira, o que tu vai hoje? É prime rib ou aquele chorizo? Não, hoje eu vou comer um bife ancho hoje. Bife ancho? Tu tá nojento, tu cismou desse bife ancho, né? Gostei do bife ancho, cara. Comprei um sal especial, lá tem um corredor ali que tem os sais ali de parrilha, né? Aí eu comprei um com a pimentinha do reino. Boa, esse aí é o top. Eu boto o bife ancho ali, jogo sozinho por cima. E deu. Ponto menos, né? Ponto menos, já dizia o Joster aqui. Aprendeu com ponto menos. Não tem erro. Eu compro, toda quarta-feira de manhã eu passo lá e eu já preparo, né? Já deixo lá o meu kit, compro churrasquinho, compro pimentãozinho, queijo, gorgonzola e mussarela. Fechou. Pão de alho. Que o churrasco pra mim é pão de alho, maionese e carne, né? Fechou. E deixa, tá tudo prontinho lá, só me esperando. Então você já sabe que na casa... Inclusive eu comprei até minha churrasqueira no Giasse, tá? Eu sei disso. Eu comprei no Giasse. Você sabe que quarta-feira na Casa Chicão é a quarta da família, Cláudio. Então tem o churrasquinho com a carne no Giasse Supermercados, porque quarta-feira é a quarta da carne. Então se você ainda não é amigo Giasse Supermercados, meu querido, vai lá, faz o teu cadastro, baixa o aplicativo, bota o teu CPF no caixa, tu vai ter descontos imperdíveis e aquele descontão da quarta-feira, né? Todo mundo já sabe meu CPF ali no Giasse. Não, tu sabe que eu fiz esses dias... A hora que eu chego lá, ela fala assim, Luiz... Agora elas não perguntam mais se é cliente, se é cliente, amigo Giasse. Ela só olha assim, eu já vou direto, ela não precisa nem falar nada, só bota o CPF assim. Diego, eu digo, boa tarde. Já conhece, então já sabe, cliente Giasse, já sabe como é que é. Se você não baixou ainda o aplicativo do cliente Giasse, amigo Giasse, você vai aqui na descrição da entrevista, clica ali, vai direto. E até bom pra acompanhar as promoções, pra acompanhar... Tem um amigo meu que tá brabo, que pra ele só aparece a banana. Só aparece a banana? Só a banana. Eu disse pra ele, tu tem que consumir mais. Cliente bom tem desconto maior, né? Mais exclusivo, né? Não, tem que acompanhar as promoções por ali, qual é o dia de cada coisa, porque às vezes tu diz que a carne tá cara, mas tu não vai no dia da carne. Tem o dia da carne. Isso, entendeu? Aí tem a da verdura e tudo mais. Aí o Cláudio conhece, né, Cláudio? Eu compro as britânicas, né? Não, ele tá demais. Eu agora já sei onde é que tá indo esse dinheiro do YouTube. Não vem nada. Não vem nada, é só bifiante. E o Diego me pergunta do dinheiro do YouTube. Eu acho que aquele dinheiro, eu digo, cara... Pra resgatar tem que chegar nos $500. Tá de brincadeira, né? Clayton, e como é que... E pro pessoal, um empresário que quer participar da ADVB, como é que funciona? Pois é. Tem que receber um convite? Não, é uma entidade... Não é igual a maçonaria. É uma panela sem tampa? É uma panela sem tampa, mas é uma panela. É uma panela. Mas é sem tampa. O problema é que as pessoas olham de fora e acham que é uma panela, mas não tem tampa. Então é só pular para dentro. Bora. Ela é só se associar, é advbsc.com.br, tem lá a seção lá do Associe-se, não é um custo alto, até porque não é o objetivo da ADVB lucrar, é uma entidade filantrópica. E acontecem reuniões, encontros, como é que funciona? Então, como eu estava falando... tem um grupo do WhatsApp? Tem grupo de WhatsApp, tem os cursos, tem os eventos, tem conteúdo digital que tu não precisa estar fisicamente nem recebendo por e-mail, talvez, e tal? Recebe por e-mail, tem acesso nas redes sociais da ADVB também, mas principalmente a oportunidade de saber antes, de estar nos lugares... Chegar no rio com água limpa. Chegar no rio com água limpa. De estar no lugar... às vezes, eu em geral, né, tento provocar as pessoas para que elas vão na segunda página do Google, né? Que aí ela olha lá uma entidade, a ADVB, tá, mas o que eu ganho com isso? Tem que pagar R$1.000 por ano? Tem que pagar... não, então não... E aí a pessoa não vai na segunda página do Google, né? Não, por exemplo, eu testemunhei na última semana uma pessoa que se associou à ADVB e conheceu uma pessoa que também é associada à ADVB. Uma era fornecedora da outra, e aí
ela estava mudando de fornecedor e chegou para mim e disse, não vou poder mais mudar de fornecedor. Eu disse, por quê? Não, porque agora eu conheci ele aqui no evento da DVB, antes eu não... E ela tirar? Ela ia trocar. Porque eles não tinham, ela era, digamos assim, a gestora principal do processo, não sabia que o cara... não tinha relação direta com a empresa que estava prestando serviço. Fechou. E aí no evento da DVB eu se encontrar, o proprietário da empresa. Pelo menos vai dar mais uma chance. Fechou? Entendeu? Pelo menos, que já é bastante coisa. Já é bastante coisa. Então, dá para quantificar quanto é que vale isso? Difícil. Né? Dá para quantificar. Por exemplo, ontem eu fui num evento de uma entidade que é parceira da DVB, que é o LEAD. Fui no evento lá, aí tinha uma apresentação de 2 empresários e depois... o LEAD eu conheço, pô. Conheci o Vilfredo. Isso. Ele faz parte lá, né? Isso, ele faz parte do negócio. Mas tinha 2 empresários, que foi muito importante ouvi-los, né? Mas também estava o Lars Grael, falando sobre a vida dele, né? Um cara que daí deu um depoimento da vida dele, e ele já foi administrador, já foi não político, mas já foi gestor público na área do esporte, já criou ONG, já fez instituto e foi medalhista olímpico, né? Então, claro. E a preparação que é para isso, a disciplina para... Aí, exatamente. Então, exatamente essas palavras, né, que ele falou, persistência, disciplina, acreditar, porque ele foi campeão mundial em 1983 com as 2 pernas. E ele perdeu uma perna em 98. Foi atropelado por um motorista de uma lancha, um irresponsável lá. E ele foi campeão mundial com uma perna só em 2015. Paralímpico daí? Não, normal. Era o que era? Normal, era a vela, né? Era a classe Star, essa que ele corria. Foi na normal. Ele trocou de categoria do que aquele da primeira, né? Mas foi campeão mundial. Foi campeão mundial igual? Igual, concorrendo com... Fazendo força a mais, né? Não, ele tem que fazer mais força, não tem as 2 pernas. E em cima do irmão dele, Torben. Em 2015, então ele levou 30 anos para ter um segundo título mundial. E ele contou que quando ele estava no hospital pensando que ia ser da vida dele, que ele não tinha mais uma perna, ele era um atleta. Então, aquele período de questionamento, de achar que vai dar tudo errado, tudo isso ele passou para a gente. E são coisas que, no caso dele, foi uma coisa traumática, né? São coisas que às vezes não acontecem de uma forma, em geral, não acontecem de uma forma tão traumática na nossa vida e não nos faz refletir para mudar. No caso dele, ele não tinha opção, né? Ou ele deprimia... Porque a maioria das pessoas é assim. Ou ele deprimia... Quando não tem opção. Ou ele ia para frente, ele não tinha opção. Fechou. Então, esse é um exemplo. Mas na situação dele, existe muita gente hoje que vive se lamentando. Porque era isso, mas daí aconteceu que... Mas para continuar... Quantos amigos que tu tem que dizem assim, ó... Cara, eu jogava bola, eu era bom, mas aí meu joelho, quando eu tinha 16 anos, arrebentei o joelho. Quantos que o cara conhece que tem? Aí a vida parou ali. Aí se lamenta. Não quis operar nada. Não quis operar, daí o clube não me largou, não me deu suporte. É complicado. Eu acho que muitas vezes essas coisas acontecem, né? Claro. Mas tem um tempo para se lamentar, né? Não dá. Eu acho que... Tem aquele período do luto ali, depois tem que seguir, né? Tem que seguir. Então, quando tu vai num evento desse, quanto é que vale tu mudar de vida ou mudar um aspecto da tua vida? Ouvir um insight. Uma virada de chave. Ou conhecer uma pessoa no cafezinho que vai te ajudar a fazer um negócio, ou ser apresentado a um amigo em comum, a uma pessoa que vai fazer. Então, para poder se engajar no associativismo, é desejável... Tá de coração aberto, né? É desejável que a pessoa tente enxergar um pouquinho além do imediatismo, né? Não, beleza, eu comprei aqui e vou receber ali. O associativismo, ele é um caminho, ele não é um atalho. Pode ser que coisas aconteçam rápido, mas pode ser que não. Então, a causa que tu está envolvido, por exemplo, no caso da DVB, não há empresa hoje que não tenha que dedicar muita atenção à área de marketing e vendas. Não há. Claro, tem aí empresas que têm contratos e etc. E é outra forma, mas a maioria dos negócios não há como descuidar e não ter atenção total à área de marketing e vendas.
E quem está próximo da DVB sabe antes, ouve antes, conhece mais pessoas. Agora, o que tu vai fazer com o que tu ouviu, com a pessoa que tu conheceu... É a tua parte. O que tu sabe. Porque assim, tu sabe que para quem não quer beijar, até a boca atrapalha, né? Então, essa é boa. O ditado não é bem assim, mas, tudo bem, mas dá para entender bem, né? E aí, então assim, quem se aproxima da DVB, se aproxime, procure, questione, entra na rede social, vai lá, tem uma palestra, vai lá, em geral, aí para quem é associado, a palestra é de graça. 0,800. Não, o cara pagou a anuidade, né? Então, ele tem direito a Deixa eu te perguntar, a empresa que paga, a empresa entra como associada ou é o CPF do cara? As duas coisas. Dá para rolar as duas. Tem empresas que se associam e tem empresas que não querem se associar, mas o profissional quer ele adquirir conhecimento, ele quer estar próximo. Quer estar no meio, quer estar no network. É porque na prática, né, a gente tem que cuidar da nossa eu-presa, né? A tua eu-presa pode estar a serviço da tua empresa para montar um negócio grande, ou a tua eu-presa pode estar a serviço do funcionário Diego que está lá dentro de uma organização que ele vai crescer. Agora, quem cuida dessa eu-presa sou eu. Se eu não cuidar da minha eu-presa, ninguém vai cuidar, cara. Vou dizer uma coisa que eu aprendi na minha vida, assim, cara. Tu tens que lutar por cada centímetro de coisa que tu queira na tua vida. Nada cai do céu. Tu tens que querer lutar. Tu tens que querer o teu espaço. Se tu for muito low profile, for muito blasé, muito deixa a vida me levar, não vai rodar. Pode perguntar para qualquer pessoa de sucesso e vai conversar com ela. Não, ela teve que, em algum momento ela teve que discutir com alguém para exigir o tratamento que era devido. Em algum momento ela teve que se posicionar e dizer, não é assim. Tem que ser assado. Então, isso são os momentos que tu tem que lutar. Ninguém te dá nada de mão beijada. Vou achar que o reconhecimento vai vir. Vem, mas não para tudo. Para poder avançar, tem que lutar por cada centímetro de espaço que tu quer. Eu lembrei de uma historinha agora, que daí a gente trouxe o seu Zefiro Giassi aqui. Uma pessoa admirável, um profissional, um empresário de uma dimensão gigantesca, mas um ser humano maior ainda. Depois dele que o pessoal não quis mais vir. Eu sou corajoso, né? Porque eu sou um fã dele, então. Como eu não tenho a menor possibilidade de achar que eu posso ser comparado a ele, então eu não estou nem aí se eu estou sucedendo ele. Azar de quem está ouvindo. Mas todo mundo que vê a entrevista que fala a mesma coisa. Eu sou fã dele. Todo mundo fala isso aí, cara. Quem não conhecia virou depois. E falando do seu Zefiro, isso que tu falou, que tem que querer também. Aí muita gente pergunta, seu Zefiro, o senhor tinha que ser prefeito da cidade de Sara, que ele foi vereador na primeira, aquela que era por indicação. Ele disse, olha, meu filho, se ninguém quiser e for unanimidade, eu vou ser. Ele disse, então o senhor esquece que assim nunca vai acontecer, porque toda hora alguém vai querer ser e tal. Então, sempre tem um do contra. E depois que inventaram o tal de hater, né? Aí acabou tudo. Eu falei na semana passada no podcast, eu falei uma coisa aqui, acabou o podcast, e a gente ainda não faz ao vivo. Eu chamei o Diego e disse, Diego, eu falei tal coisa, o Diego, não dá nada. O cara já fica todo com medo, fica todo receoso, porque... Fica com medo disso ou daquilo. É verdade. Ô, Clayton, não sei se conhece o Dr. Joel Casagrande, o Bila, lá de Sara, do Rincão. Tu não pode lembrar, mas tu deve conhecer, eu vou mostrar a foto dele pra ti. Ele disse que o ser humano ele é limitado pelo tempo, né? Não, quem disse isso aí foi tu, né? Agora porque tu fala toda semana, eu falei que quando tu fala mais de 10 vezes, a frase vira tua, né? Já tá dedicado. Então, o nosso tempo acabou. Quero muito te agradecer aqui por ter aceitado o convite, ter compartilhado as tuas experiências, os teus ensinamentos conosco aqui e dizer que a gente fica muito feliz em te receber. Eu que agradeço o convite, foi bastante divertido. Acho que a gente chega a uma fase na vida que a gente não... Tem umas coisas que a gente não quer mais fazer, são as coisas chatas, né? Sim. Porque é chato, cara. O problema do chato é que ele não percebe às vezes, né? É chato. Isso então, ir num lugar que é chato hoje em dia, eu já tenho, graças a Deus, a condição de dizer escolher. Que não. E aí vir aqui foi muito divertido, né? Espero que as pessoas
continuem ouvindo. Quem sabe os próximos sejam melhores, né? Não desanimem do pessoal aí, porque eles são bons. Se eu não fui tão bem, mas não desistam, tem os próximos aí que eu tenho certeza que vai melhorar, eles vão escolher melhor as pessoas que eles convidam aí, mas muito obrigado também. E queria deixar um recado aqui, cara, a área de vendas é o que há, é o lugar para se estar, nunca se esteve tão necessitado, né? Se fala muito que tem um déficit de mão de obra na área de tecnologia, o que é verdade, né? Então, se você tem afinidade para programação, estude, que tem mercado para caramba. Tem mercado para caramba, mas na área de vendas, marketing e gente que entrega resultado tem para caramba. E, então, se você acha que é um bom vendedor ou tem condições de se tornar um bom vendedor e quer uma oportunidade, me procura. Aí, ó. Manda mensagem. Aí, ó. Porque se não servir o teu perfil para minha empresa, eu conheço mais umas 30 que tem necessidade para ontem de alguém com tesão de trabalhar na área de vendas. Então você, além de consumir um baita conteúdo, está recebendo uma boa oportunidade de emprego aí, né? No primeiro salário vamos fazer um churrasco. Né? Ô, Cláudio, como é que faz? Vai no teu Instagram? Eu sou de LinkedIn, cara. LinkedIn, Eu sou de LinkedIn. Então vai lá no LinkedIn do... Eu faço o LinkedIn, eu também não tenho tempo para ter uma vida quádrupla, né? Uma vida física e uma vida no LinkedIn, outra no Instagram. E aí sim, concentra tudo no LinkedIn. O meu negócio é o LinkedIn. Então no LinkedIn, Clayton Pacheco vai estar lá, vai ter teu e-mail, manda Clayton Pacheco Galdino, manda um inbox lá e ninguém fica sem resposta. Fechou, coisa linda. Chicão, fechou? Gostou ou não? Falou em venda, eu tô dentro, né? Falou em venda é minha praia, né? 2 semanas falando de venda, né? Semana passada foi o Felipe Colombo, agora o Clayton. O Felipe é vice-presidente da DVB, ele participa da entidade. Mesmo? Ele Olha aí. Vice-presidente administrativo e financeiro. E o Felipe falou a mesma coisa, disse que sempre tem espaço para um bom vendedor, ele falou. Cara, não tem problema. Eu saí daqui e falei para a mulher, continua aí que eu vou vender tinta. Uma boa venda resolve muitos problemas. É isso mesmo. Isso eu não tenho dúvida. E essa miopia que muitas vezes muitos empresários têm de não dar a relevância e a importância necessária para essa área. Às vezes o contrato profissional baratinho, não quer economizar no palito, né? Aí não rola. Eu nem diria que é no palito, cara. É tipo assim, tu tens uma estrutura como esse prédio que a gente está vendo aqui aos fundos aqui, e tu economizar no ferro que vai ficar na base, um dia vai cair. Claro. Entendeu? Não é o palito. A área de vendas, ela é o suporte. É a base. É o suporte da organização, porque à medida que a organização vai crescendo, ela tem que suportar o seu tamanho, né? O tamanho do prédio, a estrutura tem que suportar. Então, presta atenção nisso. E se você acha que dá para aprender, porque um bom vendedor hoje a gente consegue desde que ele tenha vontade. Fechou. Senão... Eu costumo dizer que a empresa que não vende... A empresa que vende não é de certeza que ela não vai quebrar, né? Tem outros fatores, né? Mas a empresa que não vende é de certeza que ela vai quebrar. Certeza. Essa não... Isso aí eu copiei do Flávio Augusto, mas eu falo direto agora. Agora é tua. Ele que corra, né? Como é que é o nome do copy ali? Como é que é? Copycat. Rapaziada, brigadão pra todo mundo. Você sabe que toda quarta-feira, 18h30, tem entrevista nova aqui no Tá On Podcast. Sempre uma história que inspira, né? Gostou do Clayton? Deixa o joinha aqui no link do vídeo. Já segue a gente também no Instagram. Bota pra se inscrever ali. Bota o dedo na sineta. Não precisa ter medo, né, Ticão? Aqui na descrição do vídeo vai estar o LinkedIn do Clayton, as redes sociais e tudo que você precisa saber. O aplicativo Amigo Giassi, tudo aqui. O site da DVB, o nosso produtor vai colocar aqui também. Tá tudo na mão, beleza? Fechou, Clayton? Obrigadão. Tamo junto. Obrigado. Valeu, Chicão. Fecha a conta, passa a régua. Semana que vem tamo de volta, né? Fechou. Valeu, abraço. Tchau, tchau.